Estás diante de um muro a 187 metros de distância e quando bates palmas, ouves de novo o som das tuas palmas após 1,1 segundos. Tá, ok? Explica este facto. Pronto, 6.2. Calcula para estas condições a velocidade do som no ar. Vocês que se habituem sempre a fazer o que é um esquema do exercício. Tá? Então, eu tenho aqui o que é este rapaz, né, a minha fonte sonora. E o que é que ele vai fazer? Ele vai bater palmas, ele vai emitir um som. E eu tenho aqui o que é um muro, ou uma superfície, que se encontra em uma distância de quanto? De 187 metros deste rapaz. 187 metros. Tá? Vocês que não se esqueçam que quando ocorre o eco, tá, ok? O que é que acontece? Eu emito um som, ele emite o som das palmas, não é? Este som encontra aqui uma superfície, e o que é que lhe acontece? Uma superfície, neste caso, dá para ver que é dura e lisa, e este som volta para trás. Isto é, mantém a direção e muda de sentido. Isto é, ocorre a reflexão. Está a perceber? Como a diferença entre o som emitido e o som recebido novamente é superior a 0,1 segundos, o meu ouvido vai conseguir distinguir os dois sons. Isto é, ocorre o eco. Está a perceber? Pronto. Vamos voltar então aqui ao meu exercício. Quando bates palmas, ouves de novo o som das tuas palmas após 1,1 segundos. Este 1,1 segundos é o quê? É o tempo que o som demora a percorrer 187 metros, ou é o som que demora a percorrer 187 metros mais 187 metros. Isto é, na ida e no regresso, na volta. Então será o tempo que o som demora a percorrer, a distância entre aqui o rapaz e a parede, e depois entre a parede e o rapaz. Então, é assim, se no total isto é igual a 1,1 segundos, então, no seu sentido, o som vai demorar quanto tempo? 0,55 segundos. Isto é, vai demorar metade. No outro sentido, vai demorar também quanto? Mais 0,55 segundos. Ora bem, somando os dois, vai dar o que é? 1,1 segundos. Entendi? Agora, é assim, calcula para estas condições a velocidade do som no ar. Pronto, eu vou colocar aqui os meus dados. Pronto, eu tenho a velocidade e não sei o que eu quero calcular. A distância é o que é 187 metros, não é? E o intervalo de tempo. O que é que eu vou usar aqui? Eu vou usar aqui no intervalo de tempo os 0,55 segundos e os 1,1 segundos. É assim, eu tenho que ver. Estes 187 metros, o que é? É a distância que o som percorre no seu sentido e nos dois sentidos. Vai ser no seu sentido. Então, consequentemente, eu tenho que usar o tempo que o som demorou a percorrer apenas a distância no seu sentido. Que é igual a quê? É igual a 0,55 segundos. E não os 1,1 segundos. Porque se eu usasse os 1,1 segundos, eu teria que usar aqui na distância o quê? Não os 187, mas sim os 187 para lá, mais os 187 para cá. Está ok? Então, a minha velocidade vai ser igual a que é a fórmula distância a dividir por ΔT. Velocidade é igual, quanto é que é a distância? 187 metros a dividir por quanto? Por 0,55 segundos. Isto vai dar um total de 340 metros por segundo. Vamos supor aqui um outro processo. Isto é, vamos supor que agora vocês, em vez de usar os 187 metros, não é? Vocês iam usar, isto é, em vez de usar os 0,55 segundos, vocês iam usar como intervalo de tempo os 1,1 segundos. Tá, ok? Portanto, a velocidade, ainda o que eu quero saber, o intervalo de tempo, ΔT será igual a 1,1 segundos. E agora? O que é que eu ia usar para a distância?
seria igual a 187 metros. Portanto, eu tinha aqui duas opções. E os 187 metros. E quanto? 374 metros. Ok, vocês têm que ver. Estes 1.1 segundos a que é que corresponde? Corresponde ao tempo que o som demorou a percorrer a distância de ida e a distância de regresso, de volta, após a reflexão. Então, para lá ele percorreu quanto? 187 metros. Para cá, mais 187 metros dá quanto? 374 metros. Então, se vocês fizerem as contas, portanto, aqui vai dar exatamente a mesma coisa. 374 dividido por 1.1 dá o quê? 340 metros por segundo. O caçador ouve o eco de um disparo 6 segundos depois de ter disparado. Considere que a velocidade de propagação do som no ar, então V no ar, é igual a quanto? A 336 metros por segundo. Calcula a distância percorrida pelo som desde a sua emissão até de novo ser ouvido pelo caçador. Pronto, mais uma vez o que é que se faz aqui? Qual é a postura que a gente deve adotar aqui? Fazer um desenho, né? Pronto, tenho aqui o meu caçador. Então já tenho aqui o esquema, está aqui o caçador, ele dispara, está ok? E então isto que está aqui o que é que representa? Uma montanha, por exemplo, uma superfície na qual o som vai ser refletido. Então, após o disparo, o som percorre esta distância, está ok? Depois, o que é que vai acontecer? Ele vai ser refletido e volta para trás. Tá? Agora, vamos ver aqui o seguinte. O caçador ouve o eco de um disparo 6 segundos depois de ter disparado. Estes 6 segundos vai ser o quê? O tempo que o som demorou a percorrer a distância no seu sentido e nos dois sentidos. Nos dois. Isso mesmo. Então, eu tenho aqui 6 segundos. Então, no seu sentido, quanto tempo é que demorou? Metade. 3 segundos. Ok, e no outro sentido? 3 segundos, que vai dar um total de 6 segundos. Tá? Vocês têm que ter simplesmente com muita atenção. Ok, então, na pergunta 7.1. A distância percorrida pelo som desde a sua emissão, onde é que ele foi emitido? Foi emitido aqui assim, neste local. Né? Até de novo ser ouvido pelo caçador. Onde é que ele foi ouvido de novo pelo caçador? Aqui assim também. No mesmo local. Então, a parte daqui para ser de novo ouvido na mesma posição, ele teve que percorrer o quê? Ele teve que percorrer a distância para lá e a distância na viagem de regresso. Está percebido? Então, o que é que quer aqui? Quer a distância que o som percorreu no seu sentido e nos dois sentidos. O som parte daqui, chega aqui, encontra a superfície, volta para trás e ele é ouvido pelo caçador. Então, para lá e para cá. Então, ele quer saber o que é? É a distância total percorrida pelo som. É o que eu não sei saber. É o que eu não sei e quero saber. Então, qual é a velocidade do som no ar? É igual a 336 metros por segundo. E agora o intervalo de tempo, o ΔT. Portanto, eu tenho aqui duas opções. E os 3 segundos e os 6 segundos. Portanto, é assim, o que é que eu quero saber? É no seu sentido ou nos dois sentidos? Nos dois. Então, 3 segundos vai à vida e fica com 6 segundos. Então, o meu V vai ser igual a quê? À distância. É dividir por ΔT. Portanto, e agora resolver isso como se fosse uma regra 3 simples. Não se esqueçam que segundos tem que estar compatível com metros por segundo. Se não tivesse compatível, era necessário converter. Então, como é que isto fica? A minha distância vai ser igual a quê? A 336 metros por segundo a multiplicar por 6 segundos a dividir por 1. O que é que vai cortar aqui? O segundo corta com o segundo. Isto vai dar um total de metros. O que sobra aqui é um metro. Logo vai ficar aqui com um metro. Está entendido vocês? Vamos supor que vocês usavam não os 6 segundos, mas sim os 3 segundos. Qual era a distância que ia dar aqui assim? Metade. Isto é, 1008 metros. Está percebido? Então, o que é que eu posso concluir daqui assim? Pessoal, significa que, neste sentido, entre a fonte e a superfície,
o som percorre uma distância total de 1008 metros. No regresso, após a reflexão, mais 1008 metros. Isto vai dar um total de quanto? De 2016 metros. Está a perceber? Na pergunta 7.2, a distância entre o caçador e a superfície refletora. Então, o que é que eu vou fazer aqui, na 7.2? Pá, se eu sei a distância total percorrida pelo som, que é igual a 2016 metros, então, a distância entre a fonte, né, isto é, entre o caçador e a superfície refletora, vai ser o quê? Vai ser metade. Vai dar um total de 1008 metros. Tá? Eu também podia fazer da seguinte forma. Em vez, vamos supor que ainda não tenho estes 2016 metros. O que é que eu faria? Eu aplicava aqui o mesmo raciocínio, só que em vez de usar os 6 segundos, eu usava o quê? Os 3 segundos. Um sonar localizou um cardume de peixes a 3 km de profundidade. Sabendo que a velocidade do som na água do mar é de 1500 metros por segundo, então, veja que ver já aqui, a velocidade do som na água do mar é igual a quanto? A 1500 metros por segundo. Calcule o intervalo de tempo que eu quero saber, necessário para que os ultrassons, ou para os ultrassons, serem de novo recebidos pelo sonar. Então, o que é que eu vou fazer aqui nesta situação? Um desenho, um esquema. Então, tenho aqui o mar, tenho aqui um barco, e tenho aqui um sonar. Um sonar o que é que vai ser? Vai ser um aparelho, um instrumento, que vai emitir um ultrassom e depois vai receber. E vai calcular e vai determinar a diferença, isto é, o intervalo de tempo que vai desde a sua emissão até de novo à sua recepção. E consegue determinar a profundidade. Ok. Então aqui embaixo o que é que eu tenho? Eu tenho aqui um cardume de peixe. E diz-me que a distância entre o barco e o cardume de peixe é igual a quanto? É igual a 3 km. Isso é igual a 3 km. Se vocês repararem, tenho aqui metros por segundo, quilómetros, então tenho que passar isto para quê? Para metros. Então 3 km é igual a quantos metros? É igual a 3000 metros. E agora, o que é que eu quero saber? Esta parte aqui é muito importante. Calcula o intervalo de tempo necessário para os ultrassons serem de novo recebidos pelo sonar. Então, o ultrassom é emitido pelo barco. Tá ok? Segue na vertical, de cima para baixo, e depois encontra um cardume de peixe. O que é que acontece, por exemplo, esse som, quando ele encontra o cardume de peixe? Ok, então ele sofre a reflexão e ele volta para trás. Agora, o que é que eu quero saber? Eu quero saber o intervalo de tempo necessário para os ultrassons serem de novo recebidos pelo sonar. Eu quero o intervalo de tempo que o som percorre, ou demora a percorrer, num só sentido e nos dois sentidos. Então eu quero nos dois sentidos. Ok, então vamos lá colocar aqui. Velocidade é igual a quê? A distância, a dividir por ΔT. Os meus dados, o que é que eu vou ter? Vou colocar aqui os dados. A velocidade é igual a 1500 metros por segundo. O que é que eu quero? A distância. Agora eu tenho aqui duas possibilidades para a distância: 3000 metros e 6000 metros. Qual é a opção que eu vou usar? 3000 ou 6000? Depende daquilo que eu quero saber. Eu quero saber o que é o intervalo de tempo total. Né? Isto é, o som demora a percorrer para baixo e para cima após a reflexão. Então vai ser o quê? Vai ser os 6000 metros e não vai usar os 3000. Então aqui como é que isto fica? 1500 metros por segundo, que é igual à distância 6000 metros, a dividir por quanto? Por ΔT. E agora o que é que se faz aqui nesta situação? Coloca-se um 1, né? Já vi que as unidades são compatíveis,
e a V cruzar, né? Então, este ΔT vai ser igual a quanto? 1 a multiplicar por 6.000 metros a dividir por 1.500 metros por segundo. Metro corta com metro, isto vai dar quanto? O meu ΔT será igual a 4 segundos. Então, isto o que é que significa? Significa que, ok, no total, o som demorou 4 segundos a percorrer os dois sentidos, né? No seu sentido, ele demorou 2 segundos, e no outro sentido, mais 2 segundos, que é igual a 4 segundos.